Olá, vascaíno, vascaína de todas as épocas, eu sou Davi Almeida e este é a Corda Gigante. Bom, estamos em tempos de data FIFA, né? E aí por isso não temos muito o que falar do Vasco, né? Do Campeonato Brasileiro, até da própria Copa do Brasil, apesar de ser só em dezembro. Mas a gente veio aqui rapidinho até para não deixar vocês aí sem, sem nossos trabalhos, né? Sem atualizações até do Vasco, você que gosta de nos acompanhar aí. E para querer saber tudo sobre o Vasco, né, para querer saber as nossas opiniões sobre o Gigante da Colina, até das últimas coisas que tem acontecido no Vasco, né? É, nosso Paulo Henrique não jogou o primeiro jogo contra esse primeiro jogo contra o Senegal, da data FIFA. Quem sabe ele vai jogar o próximo contra a Turquia, contra a Tunísia. E o Ancelotti poder ver um pouquinho mais do nosso lateral, né? Mas por um lado, e assim é uma opinião pessoal minha, por mim, nenhum jogador do Vasco seria convocado. Porque o que acontece? Não sei se quem não sabe aí, o Cuesta se machucou no jogo da Colômbia e Nova Zelândia ontem. E eu estou fazendo esse vídeo no domingo. Domingo de. Hoje é 16. Acho que é isso, desculpa, gente. E aí o dia anterior foi o dia da data FIFA, que teve o jogo do Brasil e teve o jogo da Colômbia contra a Nova Zelândia. O Cuesta tomou um pisão na mão, mas graças ao bom Deus não aconteceu nada demais. Mas é por causa dessas coisas que eu prefiro que o jogador do Vasco não seja convocado. Eu prefiro que o jogador performe no nosso clube mesmo, porque assim, não sei você aí do outro lado da telinha, mas eu prefiro Vasco, depois o resto. Depois a seleção brasileira vem até depois do Vasco. O Vasco é primeiro. E aí, poxa, a gente. Até porque corre o risco de a gente perder um jogador e a gente já não tem um bom banco, né? De reservas. Imagina se o Cuesta não pode jogar. E aí vai. Nada contra os outros jogadores. Assim, mas, poxa, a gente também tem que entender. A gente não pode ser hipócrita, né? E dizer, não quero dizer que a pessoa é ruim, mas não é o mesmo nível técnico dos reservas para os nossos titulares, ou parecido pelo menos. E aí a gente fica com um desfalque muito importante, principalmente zaga, que realmente a gente não tem um substituto à altura, tanto do Cuesta como do Robert Renan. E aí o desfalque é grande. Mas graças ao bom Deus foi só um pisão na mão assim, foi na hora que ele. Até o momento não tive atualizações, eu procurei apurar agora há pouco, até agora há pouco, e não teve maiores atualizações sobre o Cuesta. Parece que foi só um machucado ali na hora e ele até seguiu jogando. E quanto a isso, como eu estava falando, o PH, quem sabe ele pode jogar no. Por mim, até por causa disso que eu acabei de falar do Cuesta, por mim ele nem jogava. Por mim nem seria convocado, nenhum dos dois. O Andrés Gomes não chegou a entrar no jogo da Colômbia. E aí pelo menos tá lá ali, preservadinho, bonitinho. E com isso falando de outras coisas sobre o Vasco que aconteceram nesse período de data FIFA, né? Está sendo a troca do campo, né? Lá de São Januário. Até o jogo contra o Internacional já vai ter trocado toda a grama, todo o gramado lá. Espero que fique bem bonitinho, mas assim, é uma coisa meio. Não criticando assim de forma abusiva ou muito ríspida, mas é um tanto quanto incoerente, né? Porque a não ser, que é uma coisa que eu penso aqui, a não ser que, porque se está fazendo isso com gramado, está fazendo essa troca, para fazer logo depois a reforma de São Januário é um tanto quanto esquisito, né? Com isso, eu acredito que se está fazendo essa reforma, se está fazendo essa troca do gramado, eu acredito que a reforma não vai sair logo. Mais uma vez vai postergar, vai mais lá para frente a reforma de São Januário. Por um lado é bom para quem não pôde ainda no último São Januário desfrutar do nosso São Januário antigo. Acredito que ainda vai ter tempo, acredito que no Carioca deve ser ainda o São Januário, nosso bom e velho São Januário ainda, e o bota abaixo deve ser só para depois. Pelo menos é o que eu acho, devido a essa situação da troca do gramado, agora no final do ano, que vai ter poucos jogos até o final
do ano. Vai ter só mais 2. Na Copa do Brasil, os 2 jogos contra o Fluminense vai ser no Maracanã. E eu não acredito muito que se o Vasco for para a final, a CBF vai deixar ser uma final em São Januário. Até por causa do histórico daquela época, lá do ano 2000, quem tem mais de 30 anos lembra, né? Que foi a final do Campeonato Brasileiro lá e teve a queda do Alambrado. Até desde esse tempo pra cá tem aquela confusão toda com o clássico, que não pode ter clássico em São Januário e tudo mais, que São Januário não comporta. Desde aquele tempo pra cá, eu acredito que foi até aquilo que começou a se criar essa discussão assim, após esse jogo contra o São Caetano, lá na final da Copa João Avelange 2000. E aí com isso, eu acredito que a CBF não vai deixar ser final da Copa, se por algum acaso o Vasco ir para a final da Copa do Brasil, que torcemos bastante. Acredito que não vai querer que o Vasco jogue seu jogo de mando de campo em São Januário a final. Apesar que eu acho que o nosso presidente Pedrinho vai até tentar isso. E aí com isso vai ser 2 jogos apenas do brasileiro e pronto, acabou. Acredito que se estão fazendo essa troca desse gramado é porque vai ter mais jogos ainda ano que vem. Acredito que não vai fechar logo ainda. Até porque ainda tem, parece que tem situações do potencial construtivo que tem que ser comprados ainda. Não, ainda parece que tem empresas que estão querendo comprar. Ainda não foi totalmente vendido. Eu acredito que então esse próximo ano, 2026, a gente ainda não, pelo menos primeiro semestre, acho, acredito que a gente não vai ver começar a ver o nosso santuário, né? Eu gosto de chamar de santuário, às vezes São Januário, sendo reformado. E aí com isso, torcedor, você tá com saudade, não tá com saudade? Os últimos jogos não foram legais, mas eu acredito numa recuperação no próximo jogo. Apesar que é contra o Grêmio fora de casa, mas e você? Você acredita que a gente ainda pode se recuperar, ainda pode uma vaga na Libertadores pelo Brasileiro? Comenta aí, minha gente. Faça o nosso canal aí bombar com o seu comentário, com as resenhas que fazemos. Queremos resenhar com vocês, que nos assiste aqui na Corda Gigante, porque isso é o que faz o futebol ser legal. Ouvir sua opinião, você ouvir a minha, por mais que a gente discorde de modo sadio, e aí tudo dentro de uma coisa legal, uns comentários legais e aquela resenha sempre boa. Você não resenha sempre quando está num bar, por exemplo, é a mesma coisa aqui, a única diferença é que não vai ter a bebida nem o petisco. Isso, gente, aí comenta aí embaixo, dá aquele like maroto, aquele curtir, compartilhar. Valeu? Um abraço.